E na live de hoje eu quero falar com você, a gente vai conversar aqui no Paredes a Cores sobre este projeto que eu fiz no Vogue Square a convite do Leandro, que é do Rio Arquitetura e Design. É um projeto que ele desenvolve convidando designers de parede para mostrar a sua arte, para colocar a sua arte ali à exposição das pessoas. E o shopping escolhido dessa vez foi do Vogue Square, na Barra da Tijuca. Então eu quero falar para você como que foi a execução dessa pintura, mostrar o projeto, tá aqui, né, como que eu fiz. Aqui tem um rascunho também, olha, bem simples. Eu usei essas ferramentas, né, o papel, para que você veja que é fácil você também desenvolver o seu design de parede. Não precisa ter aquele monte de equipamento, não precisa ter nada sofisticado para você dar início ao seu design de parede. Eu me chamo Rodrigo Pontes e eu ensino você a decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede. Bem-vindo ao Paredes a Cores, a gente vai conversar aqui sobre esse processo de execução e os materiais que eu usei, algumas perguntas que me fizeram, algumas dúvidas, algumas curiosidades, né? Algumas aqui foi como que eu fiz para escolher a paleta de cor, sobre a minha ligação com o MAC, por que eu escolhi o MAC, né, que é o Museu de Arte Contemporânea. Também, o que eu adicionei no design de parede para esse planejamento, né? Se eu fiz o planejamento e dentro dele eu cheguei e fiz o que realmente eu tinha pensado aqui no papel, como que funciona na prática esse processo nosso de criação, que aqui eu fiz uma live explicando o conceito, explicando o processo de criação. Também eu fui mostrando passo a passo da execução da pintura, né? Mas hoje eu quis concluir esse ciclo para falar para você e mostrar como que são as etapas ali, na prática, né? Quando a gente chega no local, o que eu planejei, o que deu certo, o que deu errado, isso tudo faz parte da nossa vivência. Então, tiveram coisas que eu, levei para adiantar, que não adiantou. Então, devido à infraestrutura e algumas coisas que a gente acaba tendo, né, diferente daquilo que a gente estava esperando. E aí, é interessante também que a gente saiba disso. Eu quero te falar todos esses detalhes, tá bom? Fica comigo aqui porque a gente vai conversar. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver também alguma curiosidade ou pergunta que queira fazer, pode deixar aqui nos comentários, porque a gente vai sim dar continuidade a esse projeto, tirando dúvidas, tirando tudo aquilo que você de repente tem em relação ao design de parede, tá bom? Muitas vezes a gente acaba pensando que o design de parede desse porte que é num evento, né? Eu não vou conseguir adaptar essas técnicas para minha casa, né? Para perto de mim, né? Então, por que é importante da gente participar desses processos para a gente entender que a técnica, aprendendo a técnica, a gente pode aplicá-la em várias outras situações. Essas situações são situações vividas e também cada momento que a gente faz. Olha, eu já faço design de parede há mais de 16 anos. Teve uma situação que eu tive neste evento especial que eu não esperava. Então, sempre a gente está vivendo novidades, sempre a gente está vivendo desafios, tá? E eu quero partilhar com você também sobre isso. Bem-vinda, Simone Arruda. Simone, você já fez algum design de parede? Quer fazer? Vamos fazer. Olha, Simone é artista, também artista contemporânea, uma artista que gosta de produzir, né? E aí a gente realmente consegue trabalhar com isso. Um cadinho de cada coisa, também bem-vindo. Sinta-se em casa, né? Aqui no Paredes a Cores, e a gente vai dar continuidade à nossa live aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode dizer aqui nos comentários, tá bom? A Simone disse que está fazendo uma bolsa. Depois você me manda a foto para eu ver. Olha, Simone, por que você não adapta a pintura orgânica na sua bolsa? Garota. Para depois fazer no meu quarto. Isso aí. Tá, você já está fazendo... entendi que você está fazendo uma bolsa, mas está fazendo em uma bolsa.
Ah, entendi. Então fica aqui comigo, Simone, porque eu vou já dizer para você e também para todos que estão aqui que a gente tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente no processo de produção, no processo de execução da pintura, que às vezes a gente acaba não entendendo muito bem e às vezes sendo pegos de surpresa, tá bom? Olha, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui foi o projeto. O projeto eu pensei, né, no MAC, tá? Tá aqui o projeto, olha. Tá aqui o projeto. Bem simples, deixei bem do jeito que tava, porque assim, eu tive a ideia e fui rabiscando, então eu deixei assim para te mostrar aqui. As ideias vêm e através dessa, né, da vinda das ideias, a gente tem esses insights, né, e essas experiências com o papel, com o lápis, com o desenho, para a gente saber se é aquilo que a gente quer ou não. Depois eu fiz este desenho, ó. Aí coloquei a cor e tudo, só que eu tinha colocado uma forma orgânica cinza aqui no MAC, mas aí eu não gostei. Aí o que eu fiz? Fiz outro desenho e não coloquei essa marca cinza aqui, coloquei mais para cima como se fosse uma nuvem. Então é importante você fazer, olha, os projetos no papel para você saber se vai dar certo ou não. Imagina se eu tivesse colocado essa figura orgânica lá na parede sem ter testado primeiro. Eu não gostei aqui, então provavelmente eu não ia gostar na parede, tá? Então é importante a gente sempre fazer no papel por isso, porque a gente dá visibilidade à nossa ideia, aquilo que a gente se atentou a fazer e deu vontade, e a gente faz no papel, porque é um pedacinho, depois eu fiz de novo e realmente ficou do jeito que eu queria, tá bom? Falando aqui sobre já algumas perguntas que eu recebi, e algumas curiosidades também, né? E dúvidas. Uma delas foi, por que você escolheu essa paleta de cores? A paleta de cores que eu escolhi foi vermelho, cinza, o preto, que é a caneta Posca que eu usei, o laranja e o amarelo, né? O branco eu deixei a parede mesmo aparecendo. Bem-vinda, Carla! Olha, Pernambuco chegando na nossa live de hoje. Bem-vinda, Carla Tenório. E aí, por que eu escolhi essas cores? Porque a partir do momento que eu escolho um desenho, e aí esse era uma homenagem que eu fiz ao MAC, né? Que o projeto era a gente escolher algum lugar do Rio ou de Niterói para a gente homenagear. Então, eu escolhi o MAC de Niterói para homenagear. Porém, como eu já tenho uma referência, né? Quem já visitou o MAC sabe que tem essa passarela, né? Do pátio até a subida aqui do prédio. Essa passarela é vermelha, o chão é vermelho, né? E aí a ideia, o projeto inicial era um carpete vermelho, e aí eu quis também trazer esse vermelho para a área aqui do desenho que representa a rampa. Então, esse vermelho é uma das cores da minha paleta. Depois eu usei o cinza, por quê? Porque eu quis trazer o cinza como referência também ao concreto, né, que era algo que era muito, como posso dizer, muito bem visto, né, pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Então, ele tinha essa relação com o concreto, né, isso aqui. A ideia do cinza é isso também, de trazer essa questão da arquitetura, né, do concreto em si. Então, a gente tem essa referência do cinza. Também usei o amarelo e o laranja como cores quentes para compor também aqui esse desenho, porque até o Oscar Niemeyer, ele se inspirava nas curvas da natureza, né, das montanhas do Rio, das nuvens, da leveza das nuvens, do movimento das nuvens, também das curvas sedutoras, né, das mulheres do Rio. E aí eu quis usar essa cor aqui mais quente para representar esse clima do Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem essa ligação, quando a gente olha do MAC, com a visão MAC, Niterói para o Rio, a gente vê esse entrosamento desses dois lugares. Né? É difícil a gente imaginar dois lugares diferentes, né? Vamos dizer assim, dentro de um contexto da imagem, né? da paisagem. Então, por isso que eu quis usar essas duas cores
quentes, o amarelo e o laranja para representar o sol, mas também esse rio 40 graus. Tá bom? Bem-vinda aqui a Monique, minha comadre. Nenéia, muito bem-vinda. Silvia também, muito bem-vinda. Como que está o nosso pimpão, Monique? Henrico, tá bem? Beijinho pro meu afilhado. Isso aí, Simone. Isso. Ó, então agora eu continuando, né? Aqui é o nosso assunto. Então, por isso que eu escolhi essas cores. Eu gosto muito de quando eu vou escolher uma paleta para algum trabalho ou algum trabalho que me inspira também para algum design de parede orgânico, eu gosto de ter essa paleta muito bem resolvida e dar significados a ela ou trazer mesmo esses significados. Como? Isso foi até, eu achei muito interessante que quando eu estava estudando sobre o MAC, uma das coisas que o Oscar Niemeyer fazia era, depois que ele resolvia o problema, né, com a arquitetura, ou seja, ele fazia a sua parte criativa ali do projeto, ele ia para escrever, ele escrevia os seus projetos para saber se realmente o projeto iria funcionar, né? Se ele era funcional, se não tinha nada pendente, vamos dizer assim, né? Então, quando eu também faço um design de parede, seja ele somente igual esses daqui, ó, igual essas imagens, que são folhas, são figuras orgânicas, tá vendo? Não é porque são só folhas e figuras orgânicas que eu vou fazer por fazer, sabe? É uma ideia de que a gente consegue realmente trazer para perto da gente significados, né? E aí por isso que eu escolhi essas cores para que me trouxesse esse significado também para esse design de parede, tá bom? Entrou aqui também. Ei, Cássia, bem-vinda. Alexandre Araújo, bem-vindo. Campioli, lá do... As menininhas lindas. As meninas que dividiram também comigo esse projeto, participaram comigo, muito bem-vindas. Elas fizeram um design orgânico, com pintura orgânica, representando o Jardim Botânico. Muito lindo. Então, aqui, prosseguindo as outras perguntas. Qual mensagem você quis passar com essa arte na parede? Uma das perguntas que eu recebi. O que eu quis passar com essa arte lá nessa Live Experience, né? Que foi a Life Experience, foi uma performance que a gente usou, né? Do evento, para que a gente mostrasse para as pessoas como que era o processo de pintura. A gente estava pintando, as pessoas estavam passando, né? Então isso é muito legal. E aí, qual era essa mensagem que eu quis passar? O MAC, ele fez 25 anos, agora dia 2 de setembro. E eu quis mostrar também, através do design de parede, que a gente pode unir ao design de parede de pintura orgânica não só o seu cunho de decoração e artístico, mas também cultural. Sempre eu digo aqui no Paredes a Cores que a gente pode, uma maneira que eu gosto de fazer, que é trazer um significado, uma história, envolver algo com o design de parede. Só não fazer e pronto, acabou, né? Então, quando eu pensei no MAC, eu falei, eu tenho que pesquisar sobre, eu tenho que saber o que é o que é o MAC, o porquê que o MAC é do jeito que é, porque também eu quero informar essas pessoas, as pessoas que vão lá, elas vão olhar assim, mas para que tanta flor nessa passarela, né? Que aqui no projeto tem, olha, um monte de flor que vai, né? Esse monte vai até na entrada. Esse formato, que é o formato do MAC, ele foi pensado como o formato de uma flor, né? Ó, seria uma flor aqui, uma flor de frente, né? De lado assim, a flor olhando de cima e ela de lado seria isso daqui, tá? Então, a ideia foi que o Oscar Niemeyer disse que naquele lugar a arquitetura dele nascia como uma flor,
né? Surgia como uma flor. Então, por isso que o MAC tem esse formato. Às vezes as pessoas acham que muitas pessoas, né? E até eu também, antes de saber dessa história, de conhecer, aí, muitas pessoas falavam que era o disco voador, ainda falam, né, que é o disco voador, mas a ideia aqui é realmente da flor. Então, por isso que eu quis trazer essa flor, ó, o risco dele era bem parecido, mais ou menos com isso aqui, ó, com essa flor aqui, ó, essa, tá? Então, era muito... como que eu posso dizer? É uma forma que eu tenho de usar vários desses elementos para mostrar que esta flor foi inspiração, né? Esse risco foi uma inspiração para o prédio. Então, as pessoas que vão observar, vai ter, né? Elas vão ter aquela curiosidade, ou pelo menos algumas vão ter curiosidade, de saber o porquê dessa flor. E aí, quem já conhece a história também vai se identificar com isso. Por isso que é importante a gente desenvolver um projeto sabendo o porquê que a gente está fazendo e para que a gente está fazendo, né? E aí eu pensei, se está num shopping, se vai ser um lugar que muitas pessoas vão passar, por que eu perder a chance de também ensinar, de também passar algo para as pessoas que vão passar por este lugar. Então, a ideia é realmente informar as pessoas, né? Trazer mais cultura, trazer mais conhecimento através do design de parede. Tá bom? Essa era a mensagem que eu queria, que também é a mensagem de valorização dos nossos pontos turísticos, né? Também da arquitetura, né? Da arte, dessa... como que eu posso dizer? Dessa beleza que a gente tem, né? Acessível a gente, né? Mesmo que você não seja do estado do Rio de Janeiro, né? Que de repente não está perto, mas você já tem uma experiência, pelo menos ao olhar, né? Ao perceber que tem uma história, tem um porquê, tem algo envolvido ao redor desse lugar, né? Então, assim, isso faz com que a gente tenha muito mais sentimento de pertencimento da nossa cultura, da nossa arquitetura, né? Da nossa arte brasileira. Oscar Niemeyer, um arquiteto, artista brasileiro incrível. Ele também tem essa pegada de desenhar organicamente, vamos dizer assim, né? Nos seus projetos. Ele tinha essa facilidade de se expressar por linhas muito simples. Também por isso que eu escolhi uma obra dele para trazer para o design de parede orgânico. Tá bom? Tá bom, Simone? Bem-vindo, Arthur. Bem-vindo, Arthur. Tá bom? Simone, volta logo. Tá bom? Jair, bem-vindo também. Vamos lá. A próxima pergunta foi: como aplicar esse conceito na minha casa? Quando eu digo em relação a esse conceito, né, que a gente fala, porque assim, quando eu trago para você o conceito do MAC, né, o porquê que eu fiz o MAC, o porquê das cores, porquê das formas, porquê da flor, isso tudo tem uma ligação emotiva, né, emocional comigo. Eu sempre gostei muito do MAC. Niterói, de uns anos para cá, tornou-se um lugar para mim que me conquistou, né? Muitas idas minhas a Niterói, e aí eu comecei a sentir um acolhimento muito grande da cidade em relação a mim, né? Ou melhor, eu me sentia bem, eu me sinto bem em Niterói. Não sei se eu vou morar lá, não, mas eu tenho muita vontade de morar, nem que seja uma semana. Só para dizer, eu morei em Niterói. Mas é um lugar que eu gosto muito, um lugar que eu me sinto bem quando eu vou em Niterói, né? E aí, como que você adapta, né, tudo isso, todo esse conceito, toda essa ideia que a gente tem do design de parede, principalmente pintura orgânica, aí na sua casa? Como que você adapta isso? Conhecendo a sua história, conhecendo a história de quem é o dono do cômodo que você vai fazer, de repente, sei lá, um cantinho que você montou, um escritório para o seu marido, né, de home office, de repente o quarto do seu filho, da sua filha, ou de repente é um lugar que você quer fazer de uso comum, né? E aí quando você tem esse
esse start, né, para fazer o seu design de parede, por que não você também conhecer um pouco mais do que você vai pintar? Se eu gosto tanto de uma flor, eu gosto muito de floral. Por que você gosta dessa flor? Sabe? O girassol. Tem muita gente que gosta de girassol. Por que você gosta do girassol? Por que das cores do girassol? Já leu sobre o significado do girassol? Né? Já leu o significado da rosa, da magnólia e de tantas outras flores? Já leu sobre algum significado de alguma forma orgânica que você gosta? De cores que você gosta? Isso tudo, quando a gente agrega conhecimento aos nossos projetos, o projeto ganha mais... eu não digo mais força, mas eu digo ganha mais significado para você, sabe? Porque aí você consegue, quando eu digo para você, olha, eu quis fazer essa passarela gigantesca, né, que vai lá, no caso, aqui é o chão e vai até o alto, né? Lá a altura era 2,70 por 1,77. Então, a minha ideia de fazer essa passarela desde aqui, né, no caso, a gente quando chega lá, a gente fica nesse lugar. É também porque eu estudando sobre o MAC, o Oscar Niemeyer dizia que essa passarela sinuosa, né, com bastante curvas, era uma passarela que teria que ser convidativa. Então ele queria fazer algo convidativo para que as pessoas que estivessem passando na rua fossem atraídas a entrar no MAC. E aí essa atração, né, fazer essa passarela nesse projeto do MAC, ele tinha que realmente trazer vamos dizer, um livre acesso a esse lugar. E aí ele dizia que é um convite para rico e para pobre. Porque muitas vezes a gente tem essa confusão na nossa mente de que cultura é para os menos providos de dinheiro e tudo. Não, né? O convite para ele é que realmente todas as pessoas tivessem acesso e não se sentissem excluídas. Então, por isso que essa passarela é tão convidativa, né? Tão bonita, esse vermelho intenso, né? Bem-vindo, Jonathan. Ei, Clau! Bem-vinda! Bem-vinda, Clau. Clau que também está fazendo lettering. Olha, Clau, a gente pode fazer lettering na parede, hein? Vamos lá. O Jair disse que identidade no projeto. Sim, Jair. Quando a gente bota identidade no projeto, quando a gente traz esses significados, a gente agrega valores a essa maneira da gente expressar a nossa arte, é sim uma forma da gente não só trazer à tona a identidade do próprio projeto, né, vamos dizer, do próprio monumento que eu estou falando, mas também da minha identidade de trabalho. Eu gosto muito de usar um elemento repetido em várias vezes. Isso eu faço em vários âmbitos. Eu gosto muito de pegar um elemento e repeti-lo. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Eu peguei uma flor, né, que é inspiração daqui, e aí eu fui repetindo, dando essa ideia de perspectiva. Então aqui eu fiz as maiores e depois fui diminuindo, também simbolizando as pessoas. Cada flor dessa é a gente, né, caminhando, adentrando para o MAC. Jonathan, bem-vindo. Elineise, São Paulo, bem-vindo. Vivarte, também bem-vinda. E aí, continuando aqui as nossas perguntas. E aí, explicar um pouco mais, né, tiveram essa dúvida, um pouco mais do efeito aquarelado nessa obra. Isso dá para fazer em qualquer parede. O efeito aquarelado eu fiz, depois se você quiser dar uma olhadinha, tem também aqui na live, em uma das lives que eu já publiquei aqui, do processo de execução, tá bom? Eu fiz esse efeito aquarelado, que me perguntaram, nessas áreas. Na área onde fica o vidro, lá do projeto do MAC, e aqui, que é o caule, né, vamos dizer assim, né, o que sustenta esse prédio, né, a flor. Como que eu fiz? Eu consegui fazer esse efeito lá
porque a parede era fosca, né? O acabamento da tinta era fosca, era fosco, e aí eu usei um pouquinho do cinza, entre o cinza, da passagem do cinza para a passagem do branco, eu fui dissolvendo, né? Fui dissolvendo a tinta, diluindo, melhor dizendo, até que ela ficasse toda fluida, né? Mais fluida. Se você também quiser usar a tinta branca com a tinta cinza e fazer essa junção das cores e ir clareando, né? Nessa junção você ir deixando ela mais fluida, você também consegue dar esse efeito aquarelado. Se caso você quiser fazer esse efeito aquarelado numa parede semi-brilho, você também consegue na brilhante também. Porém, dá mais um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que usar as duas tintas, né, como eu disse, no caso o cinza e o branco, e fazer essa junção, usando pouca quantidade, principalmente na área que a gente faz de junção aqui das duas cores, né, no encontro delas. Então a gente tem que ter esse cuidado para diluir. Mas foi uma forma também que eu quis mostrar que a gente pode trazer outras técnicas de pintura para o design de parede com pintura orgânica. Porque a gente vê muitas pinturas chapadas, né? Até porque a pintura orgânica tem essa característica de ser uma pintura fácil, fluida, né? Uma pintura que tem uma execução simples. Mas, como Paredes a Cores Brasil, a gente tem esse fariquito de criar mais coisas e trazer outras ideias. Também, por que não você trazer essas outras técnicas de pintura para enriquecer e também diferenciar mais o seu trabalho, diferenciar a sua pintura e você conseguir ter outros tipos de técnicas dentro da pintura orgânica, tá bom? Jocilda, bem-vinda. Deixa eu beber uma aguinha. E esse efeito aquarelado, aqui eu fiz cinza, tá vendo? Mas você pode fazer com outras cores também, não tem problema. Você pode fazer, de repente, aqui, se eu quisesse fazer uma outra cor, eu poderia fazer, e aí diluindo, né, até chegar no branco. Isso você pode fazer, não tem problema, tá bom? Bem-vinda, Renata. Muito bem-vinda. Ó, agora vamos para a próxima pergunta que teve aqui. Hoje a minha alergia está atacada. Aí aqui também perguntaram sobre por que a técnica de falso carbono economiza tempo para o designer. Ótima pergunta essa. Parabéns para quem fez essa pergunta. Por que eu gosto de usar o carbono falso, vamos dizer assim? O carbono falso nada mais é de que... Ai, peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, tem aqui no pedaço. Quando eu faço isso, eu tenho um desenho, depois eu risco atrás com lápis 6B ou 8B, 9B, né, 4B, você pode usar. Eu sempre gosto de usar os de categoria B, né, que significa black, ou seja, ele tem mais preto, ele é mais macio, né, o grafite é mais escuro, tá bom? Então ele consegue, por ele ser mais macio, a gente consegue deixar ele mais escuro aqui no papel. Depois que eu faço isso, eu pego o meu desenho, né, o papel que eu vou usar, boto aqui, ó, essa parte do desenho e risco, ele vai transferir e aí eu passo a caneta, desenho, pinto, faço o que eu quiser. Lá no Vogue Square, no shopping, o que eu fiz? Como a gente tinha um tempo, né, para execução, e eu queria me dedicar mais aos detalhes e tudo, eu adiantei essa parte em casa. Então eu fiz num papel grande, até usei uma folha vegetal, né, um papel vegetal, mas você pode usar, pode pegar várias folhas dessa A4, uni-las, tá? Uni-las, e aí você também fazer o tamanho que você quer, faz o risco, passa a caneta, aí você já passa, já faz essa parte do falso carbono em casa, tá? Eu fiz em casa, cheguei lá na hora, coloquei na parede, vi como que eu... Aqui, ó. Quero mais alto, quero mais baixo, né? Claro que não foi nesse tamanho, foi um tamanho, né, maior. Então, quero mais alto, quero mais baixo, é muito mais simples, mais rápido,
coloquei uma fita crepe aqui e risquei. Tirei e aí depois eu fui começar a minha parte de pintura. Isso é bom porque, às vezes, digamos, você tem que fazer um trabalho até na sua casa mesmo, né? Na parede, você de repente fica com medo de riscar direto na parede, ou você tem uma insegurança de, Rodrigo, eu não vou riscar na parede porque a parede é muito grande, eu vou perder a dimensão, prefiro fazer em um lugar menor. Então, o que eu te indico? Que você faça no papel. Então, se o desenho que você vai fazer vai ocupar uma área de 1 metro por 1 metro, pega um papel, junta as folhas de A4 até tomar o tamanho que você quer, e aí sim você pega e transfere, faz o seu desenho ali, risca, rabisca, apaga, recorta, faz o que você quiser. Quando estiver prontinho, você passa para sua parede. Por quê? Muitas vezes, quando você vai fazer na parede direto, essa coisa de risca, apaga, eu tô insegura, não vai dar certo, vou ficar na escada porque eu quero fazer um desenho lá em cima, vou ficar mais tempo e não sei o que. Aí às vezes você pode manchar muito a parede com o grafite, ficar apagando, depois você tem que dar uma retocada. Então assim, aconselho você fazer no papel e usar essa técnica do carbono, do falso carbono, tá bom? Mas se você já tem liberdade e coragem o suficiente de meter a cara na parede, ou melhor, meter o lápis na parede, meter a cara e já fazer logo, beleza, você pode fazer, não tem problema, tá bom? Outra pergunta aqui. Quais outras técnicas de desenho foram usadas pelos outros artistas do evento? Olha, várias pessoas usaram outros tipos de técnicas, né? Teve gente, a Claudinha usou, como ela fez lettering, então a Claudinha usou a mão livre, então ela fez as marcações com fita crepe, e aí depois ela veio com o giz, o nosso famoso giz, foi fazendo os desenhos. Teve o Bezerra, que ele representou São Sebastião, e aí ele usou a técnica de quadriculado, quando a gente pega um desenho que a gente quer, faz um quadriculado nele, e aí depois a gente vai colocando essas proporções. Como? Aqui a gente tem a área que a gente quer o desenho. Eu quadriculei, digamos, de 1 em 1 centímetro. Eu pego essa ideia e levo para a parede. Então, olha, eu tenho essa área na parede que eu tenho que fazer. Então, eu adapto essa proporção para a proporção de lá, tá bom? Que é uma ideia também que a gente pode fazer. A Samantha também usou marcações com uma parte quadriculada, também ela usou, porém ela não riscou a parede, ela usou barbantes. Várias marcações a gente consegue fazer em relação a isso, tá bom? Então não tem problema da gente se prender, né? Ou melhor, que não nos prendemos em uma técnica só. A gente pode usar o falso carbono, pode usar a mão livre, pode usar o lápis, pode usar teve gente também que usou o lápis direto, né? E aí eu acho que foi Camila Russa usou o lápis direto. Quando eu cheguei ela estava riscando, que ela representou o Cristo Redentor, acho que foi ela. E aí a gente tem como estar trabalhando essas outras técnicas e a gente não se prender. Por isso que no Paredes a Cores eu trago para você outras opções de técnica para que você não se prenda a uma só. Porque tem projetos que vai te exigir uma outra execução ou algum outro tipo de trabalhos que você vai chegar e falar assim, poxa, eu não sei como resolver isso. Não, eu lembrei que o Rodrigo falou no Paredes a Cores que eu posso usar essa técnica para isso. Né? Quadriculado, posso fazer mão livre, posso fazer com lápis, posso fazer com giz, posso fazer com falso carbono e entre outras técnicas que a gente pode estar usando também, tá bom? As ideias de proporções, isso tudo faz com que a gente consiga fazer. Olá, Janaína, bem-vinda. Ei, Mara, também bem-vinda, aqui é o Paredes a Cores. Sintam-se em casa, queridas. Vamos para a próxima pergunta aqui. Aí aqui perguntaram qual a minha ligação com o MAC. Como eu disse, Niterói é uma cidade que eu me sinto bem, né? Me sinto acolhido pela cidade de Niterói. É uma cidade que eu tenho, se possível um dia,
a oportunidade de morar, de viver um pouco em Niterói. O MAC é um lugar que me traz recordações boas, né? Principalmente ali perto daquele Gramado, né? Foi assim, eu tive já momentos bons ali, e ali também a beleza arquitetônica, né? Não só do MAC em si, mas da composição da natureza, né? Que é algo exuberante, um pôr do sol maravilhoso. Já assisti pôr do sol ali, que assim, me trazem muitas um pôr do sol que me traz lembrança muito boa, né? Um pôr do sol que me traz lembrança que me faz bem, né? E aí isso também faz com que eu tenha essa ligação com o MAC. Foi um dos primeiros museus que eu visitei, né? Ainda adolescente. Então, assim, eu vivi até uma experiência lá, que a gente podia fazer tinha uma exposição, né? E a gente podia, nessa exposição, estar produzindo alguma coisa nossa. Então, foi bem legal também. E por isso que me chama muita atenção, e eu gosto muito do MAC por isso, e sem falar, né, da beleza que é aquele lugar como arquitetura também, tá? Vamos lá. Como fazer um sol com formas orgânicas? O sol foi bem simples, eu só usei uma circunferência, né? Vamos dizer aqui, ó, digamos que eu fiz um círculo, aqui ó, um círculo, e aí como eu queria dar uma ideia mais orgânica para ele, eu fiz um segundo círculo, ó, vou até te mostrar aqui, ó. Primeiro eu fiz aqui um círculo representando o sol, e depois eu fiz essa forma orgânica alaranjada, trazendo essa ideia mesmo de fogo, né, de movimento, né, de trazer realmente esse diferencial para o sol, para não ser uma coisa tão óbvia, né? Pode ser também interpretado como uma nuvem passando aqui na frente, e aí dando essa coloração meio alaranjada, tá? E aí a nossa imaginação vai ganhando cada vez mais uma visão diferente, né, de cada um também. E o legal da pintura orgânica é isso, se permitir trazer esse nível de interpretação e também de pertencimento à nossa arte, à nossa pintura, tá bom? Ei, Josiane, bem-vinda, boa noite, sinta-se em casa. Ó, agora, o que você adicionou no design que não tinha no planejamento? Ó, aqui no planejamento, né, que é o que eu fiz lá antes de ir pro evento, essa era a ideia. Aí, tudo que você busca conhecer assim, mais profundamente, você começa a ganhar ingredientes, né? É diferente quando você faz um bolo comum, né? E quando você começa a fazer um bolo que tem cobertura, que tem recheio, que tem às vezes castanhas, né? Coisas diferentes ali na massa. E o design de parede, o bom do design de parede orgânico também é isso, que você permite te trazer outras coisas no seu projeto. E quando a gente faz no papel, o legal é isso, porque eu já tenho uma ideia, já sei que aquilo vai funcionar, e se me vierem outras ideias, eu posso ir acrescentando aos poucos, e aí eu consigo saber se isso vai dar certo ou não vai. E o elemento que eu coloquei aqui, ó, foi uma frase que é a frase que, assim, norteia muito esse projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer, quando ele chega naquele lugar e diz: a minha arquitetura surge aqui como uma flor. E aí eu fui aqui, ó, e escrevi reticência que surge como uma flor, para dar a ideia também e a referência nessa passarela e essas flores daqui. E aí eu uso essa frase contextualizando, né, o projeto. E aqueles que conhecem a história do Oscar Niemeyer, do MAC,
vai ter mais ainda uma ligação com o projeto em relação a isso. Então eu olhava assim, olha, não é só um design de parede, tá falando sobre a história do Oscar Niemeyer, sobre o MAC, tá vendo? E aí, é aqui assim, ó. Eu não coloquei aqui porque eu queria deixar o projeto do jeito que era. Aí depois você dá uma olhadinha aqui, eu fiz um Reels, fiz várias coisas aqui mostrando, tem fotos também. Ah, saiu matérias hoje da Fundação de Cultura, do 24 Horas, da Tribuna também. Então, assim, depois eu vou aos poucos colocando as matérias aqui para você ver que saíram desse evento, tá bom? Ei, Rutinha! Bem-vinda, Rutinha! Posso te dar um presente na minha live. Rutinha, bem-vinda, sinta-se em casa, tá bom? Aí aqui também, como acelerar o processo de secagem da tinta. Neste momento, lembra que no início da live eu falei com você que eu planejei tudo, separei todos os materiais, disse que estava tudo dominado, estava tudo direitinho. Então, quando eu cheguei lá, então eu levei o meu soprador térmico é um secador de cabelo, vamos dizer assim, porém com a potência maior, né? Já mostrei ele aqui também, antes de começar a live, antes de começar o projeto, eu fiz uma live mostrando os materiais. Depois você dá uma olhadinha lá na live, é um amarelo. Mas pode ser secador de cabelo também. E aí eu levei esse secador de cabelo. Meu Deus, tem um bicho aqui. Eu levei esse secador de cabelo lá pro shopping para agilizar a secagem, né? E aí, o que aconteceu? Eu não sabia que no shopping só tinha voltagem 220. Eu não sabia disso. Aí tudo bem, cheguei lá, separei as coisas todas, não sei o que. Quando eu fui, aí dei a primeira demão da tinta vermelha, que era essa parte aqui, ó. Então eu dei a primeira demão, e aí eu falei, para secar mais rápido, eu vou passar o secador, porque aí eu já adianto a demão, uma demão entre a outra. Porque de uma cobertura para outra, uma demão para outra, eu sempre tenho que deixar secar, senão a tinta mancha. Aí eu fui perguntar sobre a tomada onde tinha e eu fui ver que não tinha 110. Falei, ai meu Deus. Oremos. O que eu ia fazer? Senta e chora. Não teve como. Eu tive que esperar, porque infelizmente eu não consegui secar com o secador. Então, da próxima vez que eu for para um shopping, e você, criatura, quando for fazer em algum lugar desconhecido, na casa de algum parente ou de alguém que você queira fazer, ou foi contratado para fazer, ou você quer dar de presente, não sei, você vai perguntar, se você for usar um secador de cabelo ou alguma coisa eletrônica, você vai perguntar se tem voltagem 110, tá? Porque às vezes só tem 220. Então, você pode queimar o seu aparelho. E aí, ainda bem que eu perguntei, senão eu tinha queimado o meu soprador térmico. Deus é mais, oremos. E eu consegui não estragar o meu secador. Mas eu tive que esperar o tempo de secagem da minha parede, tá? Tentei adiantar, mas não deu. E aí eu vou ter que fazer isso. Quando eu for de novo aqui para fazer algum outro projeto e tiver uma área grande assim, eu pergunto se lá vai ter um conversor, que fala, né, de 220 para 110, ou eu vou ter que arrumar um aqui e levar comigo, porque agiliza muito, principalmente quando você está fazendo alguma coisa que você precisa, né, que tenha tempo. Às vezes até na sua casa mesmo, você está construindo, reformando, e você já quer logo fazer aquilo ali, use um secador de cabelo ou um soprador térmico. Se você não tem soprador térmico, pode usar o secador de cabelo, que eu também uso, tá bom? Agora eu uso mais o secador, né, o soprador, porque eu tenho, então é mais rápido também, é mais potente. Mas o outro funciona também, que é o nosso secador. E aí você usa para o seu projeto, tá bom? Júnior, bem-vindo. De repente, construção civil. De repente tá aqui, Júnior. Bem-vindo, Júnior. Josiane, eita mesmo, porque olha, a minha vontade era chorar. Eu falei, ai meu Deus, eu queria adiantar o processo, me organizei para isso, mas não deu. Aí eu aproveitei para descansar um pouquinho também, e aí a gente deixou acontecer naturalmente. E, também me perguntaram quantas poscas eu usei. Digamos que se eu fosse te responder isso,
como gastos, né, vamos dizer assim, de uma posca nova até o final dela toda, eu usaria uma e sobraria, tá? Porque esse projeto eu não tive muitas coisas que usasse muita posca com áreas maiores. O que eu fiz? Eu tinha 2 poscas pretas, então eu deixei a nova para eu fazer esses riscos menorzinhos, ó, eu queria umas flores menorzinhas, tá vendo? Aqui, e deixei a posca que eu já tinha usado há um tempo para fazer as partes maiores. Aí, como lá no momento eu tinha tido a ideia de fazer uma frase aqui que surge como uma flor, e essa ponta era uma ponta grossa, porque a frase era muito pequenininha, eu queria uma coisa bem delicada, simbolizando a linha do horizonte, né, que seria o mar, e aí eu pedi a minha vizinha de parede, Samantha, eu falei, Samantha, você tem uma caneta posca fininha? Aí ela tinha uma de ponta fininha, ela me emprestou, e aí eu usei só que, porque eu não tinha levado essa caneta mais fininha, né? Porque até então o projeto estava todo aqui. Então, mais uma coisa, todo o material que você tiver, leve contigo, tá? Mas é porque eu também não tinha, então por isso que eu nem me atentei a isso. Mas eu tive a sorte, né, de ter uma pessoa do lado para me emprestar, e a Samantha me emprestou, tá bom? Ei, Claudinha! Claudinha chegou, Claudinha foi minha outra vizinha. Claudinha ficou de um lado, Samantha ficou de outro. E aí, assim, eu estava muito bem acompanhado de vizinhos, e os outros também, né? Cada um fazendo a sua parede, mas as duas, qualquer coisa que eu precisasse, elas estariam para me ajudar, como também eu estaria para ajudá-las, né? Então, a Claudinha fez o elétrico, eu já comentei de Claudinha aqui, ó, Claudinha, já falei de você aqui. E aí, a ideia foi fazer essa frase bem pequenininha, mas aí como eu não tinha uma caneta bem fininha, a Samantha me emprestou, tá bom? Né, Claudinha? E qual foi o nome desse vermelho lindo que eu usei aqui na minha parede? Quando eu fui fazer a pesquisa de cores, eu quis usar o vermelho, mas o vermelho já pronto, porque a área era grande, tá vendo? Eu sempre falo aqui dessa questão de quando for uma área grande na pintura, não faça a tinta, quando for uma cor assim viva, uma cor forte, com o esmalte, porque às vezes, com o corante, porque às vezes pode não dar certo, ou pode ser também que alguém passe um pano, úmido, alguma coisa assim, possa manchar. Tá? Então, evita sempre estar usando corantes para essas cores muito fortes e em áreas maiores. Então, eu mandei fazer uma tinta, que eu usei a Coral, mandei fazer naquela máquina, e o nome desse vermelho que eu usei lá, depois você pode olhar aqui na foto que eu já publiquei, foi Vermelho Amor, né? Lindo, né? Amo amar. E aí foi esse vermelho que eu usei lá, que foi o Vermelho Amor. Se você quer um vermelho bem vivo, um vermelho que é bem esse vermelho calento, vermelho paixão, pode pegar essa referência, que é lindo esse vermelho. Eu usei e assim, super garanto e te falo, é um vermelho que faz diferença. Ele chama muito a atenção, tá bom? Exatamente, Claudinha, por isso era tão lindo. Tinha muito amor, não só na minha parte de parede, na minha parte de pintura, como até no nome da tinta, e também do acolhimento que eu tive de todos que estavam lá. Principalmente da Claudinha, que foi a primeira pessoa que me acolheu assim. Oi, tudo bem, Rodrigo? Eu já te sigo no Instagram e tudo. Foi tão legal, sabe? Essa identificação, esse carinho de ser acolhido, né? A gente já tinha marcado um encontro antes, eu não pude ir, mas assim, foi como se nós já tivéssemos nos conhecido há bastante tempo. Então, assim, foi muito legal. Muito obrigado, quero deixar aqui registrada a minha eterna gratidão por todos, né? Principalmente pela Claudinha, pelo acolhimento, pela Samantha também, né? E aí a gente brincou que eu tinha feito esse sol e Samantha fez a parede do outro lado.
Aí Samantha disse que... Falou, Rodrigo, ó, mesmo se eu tivesse feito um sol, né, no meu projeto, eu não ia colocar, porque o seu completou a minha parede. E é tão legal quando a gente tem pessoas por perto que nos acrescentam e que nos multiplica, né? Isso é muito legal. E eu tive essa oportunidade, eu estava comentando, né, com uma pessoa que... Como é bom a gente também estar no meio de pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente, né? A gente vê cada um lá trabalhando de uma forma, mas com todo amor envolvido. Eu lembro que teve uma foto, não publiquei ainda a Claudinha, mas eu vou publicar, da Claudinha sentada no chão, porque a gente senta no chão, a gente ajoelha, a gente deita, né, para pintar, para desenhar e fazer o trabalho nosso acontecer. A gente não tem essas vaidades, não. Né? A gente se suja, a gente faz e acontece, né? Então, olha, muito obrigado pela presença de todos que estiveram nessa live. Muito obrigado pela oportunidade de dividir com vocês toda essa parte de execução da parede, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é muito difícil, eu não vou conseguir, são materiais difíceis, materiais caros. Não! Claudinha tá aqui, ó. Claudinha não me deixa mentir. A gente usou o quê, Claudinha? Copo descartável, potinho de creme, pote de sorvete. Isso tudo a gente usa reaproveitando. A gente usa corante, a gente, se tiver faltando material, a gente teve uma ideia, e às vezes é ruim a gente ficar levando tudo, né, o nosso ateliê todo para um lugar. Se faltou material, ou se a gente teve uma ideia e precisa de material, a gente pede o vizinho. Se a gente tem com quem contar, quando a gente tem com quem contar, é muito bom, porque a nossa arte se completa mais e mais, né? Nesse evento não teve vaidades, não teve rivalidades, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua área, cada um no seu respeito, cada um no seu momento, né? E também com essa gratidão de todos estarem participando de um evento tão bacana, um evento tão zeloso, né? Eu quero deixar também aqui registrada a minha gratidão pelo Leandro. Leandro, assim, desde o início, muito atencioso, muito acolhedor, muito cheio dos detalhes, né? O detalhe para tirar as fotografias, para acolher a gente, um monte de escada para a gente usar, extensão, tudo que a gente precisava, ou ele já tinha colocado lá para a gente, ou ele conseguia. Então, eu quero aqui deixar minha eterna gratidão pelo Leandro, tá, Leandro? Muito obrigado, Deus abençoe você. Eu brinco que o Leandro é a gratidão em pessoa, né? É a paciência em pessoa, a pessoa que realmente se dedica naquilo ali. A gente vê que ele não faz, ele une esses artistas, sabe que trabalhar com artista não é fácil, né, Claudinha? A gente é meio enjoado, mas ele soube levar isso com tanta leveza, né? Com tanto cuidado, com tanto amor, né? A gente via muito isso, não tinha forçação de barra nenhuma, né? Tudo que ele fazia era com muito amor, muito envolvimento, sempre atento, respondendo a gente a todo momento. E assim, minha eterna gratidão por você, Leandro. Siga o Leandro aqui, @RioArquitetura e Design, né? Ele vem desenvolvendo projetos maravilhosos e graças a Deus a gente está em algum desses projetos dele. Tá bom? Ao Vogue Square também, muito obrigado por acolher a gente, por permitir que nós expressasse a nossa arte através daquilo que nós temos de dom, né? A gente tem de gratidão pela arte e a gente expressar tudo que a gente conseguiu expressar nesses dias lá, nessa Life Experience, tá bom? Muito obrigado, e todos os artistas que tiveram lá também presente, que dividiram conosco as suas vivências, as suas experiências e o seu sorriso, né? Todos com um sorriso nos lábios e acolhendo cada um, pronto para ajudar, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Tá, Claudinha? Os pontinhos que eu... Peraí, calma aí. Os pontinhos que eu levei, as tintas eram... os potinhos. Os potinhos eram de Nutella. É porque eu não reparei, senão eu ia falar com você para você deixar
Por que você levou a Nutella vazia, né? Tinha que ter levado pelo menos um pacotinho, um pouquinho de Nutella ainda pra gente terminar de comer. Você fica devendo, Claudinha, a Nutella da próxima parede que a gente fizer, tá bom? Eu vou deixar aqui registrado para a cores que depois eu posso te cobrar. Érica, bem-vinda também. Gilberto também, bem-vindo, tá? A essa live. Todos muito dedicados. Claudinha tá aqui não deixando eu mentir, né? E realmente essa é a verdade, tá? Muito obrigado a todos. A gente se encontra aqui no Paredes a Cores sempre e, claro, com o intuito da gente colorir a nossa vida, colorir a nossa casa e trazer mais vida para nossa casa através do design de parede, trazendo muitas cores e deixando a pintura orgânica tomar, né, essa graça que é a sua leveza, a sua fluidez através da arte, tá bom? E não se esqueça que eu tô aqui para ensinar você a decorar a sua casa pintando você mesma, criatura, o seu design de parede de pintura orgânica, tá bom? Ó, um beijo e um queijo para todos e a gente se encontra. Ah, olha, Claudinha, vou deixar aqui, ó, Claudinha, que na próxima você vai levar a Nutella. Tá bom? Ó, um beijo, fiquem bem, tá bom?